Leonardo, Fala, doutor. Boa tarde. como vai, meu amigo? Tudo jóia? Tudo certo, meu amigo? Graças a Deus. Maravilha. Tava com uma dificuldade aqui, você não estava aparecendo disponível, Agora deu mas certo. acabou acertando aqui. Até tentei pelo outro Instagram seu, mas acabou dando certo aí por esse, né? Legal. Ótimo. Leonardo, maravilha. Mais uma segunda-feira aí que a gente faz uma live, né? E hoje eu convidei você para a gente estar batendo um papo aí a respeito inclusive da sua especialidade e até os reflexos aí na questão na esfera criminal. Eu tenho visto aí, tenho acompanhado o seu posicionamento na questão do direito de família, enfim, todas as dores aí que você acaba absorvendo dos seus clientes no dia a dia. Eu gostaria de compartilhar com o pessoal aqui também a questão do direito de família e, eventualmente, aí eu também consigo até tratar com um pouco de autoridade quando acaba avançando aí na esfera criminal. Mas gostaria que, de momento, você se apresentasse para o pessoal, de onde você é, sua área de atuação. Legal, meu amigo. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Muito bacana participar dessa live, falar um pouco sobre o direito de família, os reflexos também que eventualmente ocorrem entre direito de família e direito criminal também. Meu nome é Leonardo Sanches, eu sou de São Paulo, eu tenho um escritório aqui em São Paulo, então assim que eu saí da faculdade, me formei na faculdade, eu já montei o meu próprio escritório, e hoje é um escritório preponderantemente nichado à área de direito de família, onde eu atuo todos os dias com isso aí. Legal, legal. Até oportuno a gente trazer aqui, né, Leonardo? A gente acabou se conhecendo num evento, um evento jurídico, e dali acabou nascendo, inclusive, até algumas parcerias e projetos aí que estamos aí em andamento, né? Mas legal. Leonardo, em relação a essa questão do direito de família, hoje, o que você tem mais experimentado, o que você consegue perceber aí em relação às dores aí das pessoas, o que mais aflige aí as pessoas hoje no dia a dia? Olha, da experiência que eu tenho aqui com o direito de família, é notório que é uma área que ela abrange preponderantemente as mulheres, né? Então eu digo que aqui 99% dos casos aqui do meu escritório são casos onde mulheres me procuram para tratar de casos relacionados a divórcio, a guarda, alimentos, que para mim alimentos é o que mais aparece aqui no escritório, onde é latente a dor das mulheres em relação à ausência de pensão alimentícia, né? A ausência do recebimento de pensões alimentícias, onde elas precisam ingressar com uma ação para que eventualmente o genitor venha a cargo com a sua obrigação. Então, alimentos com certeza é o que mais aparece aqui no escritório. Mas nós atuamos também em muitos casos relacionados à guarda, mulheres pleiteando os bens havidos durante a constância do casamento, enfim. Certo, interessante. E aí, com base nisso, Leonardo, você, no caminho de todo esse processo de direito familiar, você, como acaba nascendo as questões criminais? Seja já chega com uma questão criminal instalada, ou é no decorrer do processo, no final? Certo. Não, na verdade, quando nós atuamos em favor de uma mulher, em favor de uma criança, ou até mesmo de eventual genitor, nós não pensamos na esfera criminal e esperamos não chegar nessa fase, né? Eventualmente uma fase de medidas protetivas ou então uma prisão, né? Ainda que seja uma prisão civil, mas enfim. Esperamos que não chegue nessa fase. Então, principalmente relacionado a alimentos, a pensão alimentícia, ocorre no curso do processo mesmo, né? Nós entramos com a ação, o genitor é intimado a fazer o pagamento, mas muitas vezes eles deixam de arcar com os custos que foram fixados ali, ainda que provisoriamente pelo juiz. E quando é
a parte ela não trabalha formal, não tem um trabalho registrado em CLT, acaba dificultando um pouco o trabalho, né? Onde ele é intimado para fazer o pagamento e aí ele, muito embora tenha uma decisão judicial, esse pagamento tem que ser esporádico da parte dele. E muitos deles não fazem. Aí é onde começa a ser instaurado, eventualmente, um caminho basicamente relacionado à esfera criminal, muito embora estejamos falando de uma prisão civil, né? Então, ali, eventualmente, nós, né, diante do inadimplemento, descumprimento da pensão alimentícia, aí nós entramos com a execução dos alimentos, e aí a parte é intimada para pagar sob o rito da prisão, enfim. Então, no que se refere ao alimento, à pensão alimentícia, podemos dizer que o direito criminal ele aparece no curso do processo. No entanto, há casos, por exemplo, em questões de violência doméstica, que aí já é desde o início, onde a gente atua já num processo de divórcio, onde já está havendo uma violência doméstica, uma violência psicológica, onde já tem essa ligação entre direito de família e direito criminal. Certo, certo. É interessante. E eu vejo, e é muito interessante, Leonardo, o acolhimento que você faz a essas pessoas, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho, né? Reforço aqui novamente, eu acho que isso é interessante e eu busco aplicar isso aqui nas questões criminais e nas outras áreas que o escritório também atua, essa questão do acolhimento, né? Eu acredito que todos que buscam um advogado, inicialmente ele não visa um processo judicial. Inicialmente ele visa um acolhimento, você absorver todas as questões importantes e, é claro, caminhar tecnicamente com as questões jurídicas, mas, de certa forma, você ficar com ele, juntamente com ele, você abraçar e você continuar e você ficar na estrada com eles, né? Então, eu acredito que tanto na questão de direito de família quanto na questão criminal, esse acolhimento ele tem um grande peso, né? Tanto para a família tanto para a família quanto aquele que está no processo, né? Porque eu sempre digo que na questão criminal nós não temos uma pessoa que eventualmente está respondendo. Às vezes a própria família vem sofrendo mais do que o próprio acusado. Com certeza. Então, esse ponto, a gente tem que deixar, eu sempre falo isso, a gente tem que deixar um pouco a técnica do lado, isso é coisa que você não aprende na faculdade, infelizmente, né? Você não aprende na faculdade, e você fazer todo esse acolhimento. Eu vejo algumas pessoas dizerem o seguinte: olha, eu saio do escritório, eu esqueço de tudo. Eu não consigo ser dessa forma. Eu não sei se é algo que eu tenho que trabalhar, mas eu não consigo deixar e acabar desligando totalmente do escritório, das questões, os casos mais sensíveis, né? Claro, não é claro que você vai ficar batendo em cima daquilo, mas não tem como, eu vejo que não tem como desligar. E eu acredito que na questão de família, que é uma questão muito sensível também, eu acredito que você também não atua dessa forma. Como você enxerga isso, Leonardo? Exatamente, eu também penso da mesma forma, porque são dores muito latentes dos nossos clientes, né? Tanto a área criminal quanto a área de direito de família são dores muito latentes que mexem muito com a emoção das partes que estão envolvidas, né? O direito criminal mexe muito com o emocional dos familiares, até mesmo o emocional da parte que está ali eventualmente sendo indiciada, sendo denunciada numa eventual ação penal. E no direito de família também, né? São áreas que mexem bastante com o emocional das mulheres, das mães, até mesmo dos homens, genitores que estão passando por um processo de divórcio, um processo de guarda, enfim. Então, são dores latentes, onde o nosso cliente precisa não somente da nossa atuação técnica, mas do nosso apoio, da nossa proteção. Eu gosto muito da etimologia da palavra advogado, né, que é derivado do latim advocatus, que significa chamar para si.
Então, para mim, isso é ser advogado. Você recebe uma causa, você recebe ali o pedido de um cliente e aquela dor daquele cliente você toma para si. Não é mais uma dor apenas dele, agora é uma dor sua também na condição de advogado. E aí, de fato, você está exercendo a posição, a profissão da advocacia, que é chamar para si aquele processo para você e ali você dá o seu melhor em prol do seu cliente. Então, é isso que eu vejo aqui na prática e eu entendo que não basta somente uma atuação técnica, muito embora ela seja imprescindível para uma grande atuação de um advogado, mas existem outras questões correlacionadas à técnica tão imprescindíveis quanto a isso. Interessante, interessante. Na medida que a gente se aprofunda, Leonardo, nessa questão, não seria a palavra correta, mas eu vou utilizar aqui esse conflito de áreas, né? Eu tenho visto muito, no decorrer de um processo, chega um cliente aqui e ele está com uma medida protetiva, consequentemente um processo de lesão corporal, ameaça, para responder. E aí a gente, paralelamente, na conversa, na entrevista, essa medida protetiva em relação ao cônjuge, né? Mas tem os filhos, né? Os filhos que estão fora desse processo e aí surge a seguinte dúvida: como conduzir essa questão? Como que você conduz essa questão sabendo que, no caso, a sua cliente tem uma medida protetiva, vamos aqui fazer só para figurar, o meu cliente que é o acusado. E aí o meu cliente necessariamente precisa de estar fazendo as visitas, aí, fazendo todo o acompanhamento, o dever dele. A gente vê muitas, às vezes, a mãe resistente em relação a isso. Como você enfrenta isso no seu escritório? Olha, aqui no escritório, geralmente eu sempre oriento a mãe a não obstar esse contato do pai com o filho, né? Deixar essa animosidade, esses conflitos entre eles à parte e permitir esse contato com o filho desde que o pai eventualmente seja respeitoso, esteja eventualmente no intuito tão somente de ter aquele contato. Então é claro que nós como advogados nós temos essa sensibilidade de sentir do pai também se ele quer um contato para afrontar eventualmente a mãe, ou se não, ele quer de fato um contato com o filho, que isso é totalmente benéfico à criança, né? Então, aqui no escritório, eu não emito assim, pareceres, enfim, não dou orientações para eventualmente impedir esse contato do pai com o filho. Então, isso é uma conduta que eu não gosto de praticar por conta de pensar geralmente no melhor da criança de fato, esse contato que a criança vai ter com o pai. Mas claro, né, existem extremidades onde nós percebemos que também assim o pai não paga a pensão alimentícia, está prejudicando o filho, inclusive, tem um mandado de prisão expedido contra ele, e aí ele quer ter esse contato com o filho. Aí acaba ficando um pouco complicado essa situação, aí eu já mudo um pouco a minha orientação, entendeu? Agora, quando eu percebo que o pai ele está, de fato, com bons interesses em tão somente ter esse contato, essa ligação com o filho, eu acabo orientando a minha cliente a ceder essas questões, permitir que o filho vá visitar o pai, dormir eventualmente na casa do pai, então não permitir que esses conflitos entre os cônjuges acaba passando para os filhos também. Sim, interessante. Quando você fala nessa questão, depende da situação, é o que eu penso também. Nós temos alguns casos que, até que em conversa interna aqui no escritório, a gente não aconselha e não indica também, de acordo com o comportamento do pai, dar continuidade nas visitas, né? Você pega, às vezes, um pai que responde um processo, tem uma medida protetiva, um processo criminal, envolvimento com droga, com bebida, agressivo, alguns até já com histórico de crime sexual. Então, assim, acaba se agravando um pouco essa situação, né? Então, onde que
até no nosso departamento aqui civil, que não sou eu quem faço a condução aqui, mas o doutor André ele me fala e ele acaba orientando esse afastamento para não deixar que se aproxime, até por conta do que das consequências aí não ter novas consequências aí em relação a esse caso. Mas a gente vê uma certa dificuldade em relação a isso, porque é muito profundo isso, né? Quando a gente, desde o início, a gente tá aqui nesse bate-papo, a gente fala que é muito sensível. É sensível tanto do lado de quem está respondendo uma acusação, tanto do lado da genitora, enfim. E sabemos que existe agressão, existe ameaça, existe toda uma questão de constrangimento, mas a gente não pode se furtar também, Leonardo. Eu acredito que você já tenha presenciado essa situação. Algumas mães que se utilizam da medida protetiva para ter benefício, às vezes, numa partilha, para utilizar como um jogo, né? Eu Exato. não sei se você tem presenciado isso. Isso acontece sim. Muitos genitores, enfim, entram em contato aqui com a gente e eles relatam exatamente isso que você está falando. Então, mães que tiveram, né, a medida protetiva, e elas acabam não apenas se beneficiando disso, né, mas utilizando isso como uma questão muito mais favorável para que eventualmente ela tire vantagem. Então, daí que está a necessidade de ter essa sensibilidade, esse equilíbrio, né? Obviamente que nós não vamos tomar a causa de uma mãe ou de qualquer outra pessoa e advogar cegamente em prol disso. Então, eu acho importante o advogado ter essa sensibilidade, entender, né? E saber conduzir isso e orientar a sua cliente a favor disso também. Certo. E, por incrível que pareça, Leonardo, eu já tive clientes aqui no escritório que passou por outros colegas e a estratégia processual era essa. Infelizmente, forjar uma situação, tá? Forjar uma situação de uma suposta ameaça, algo do tipo, porque hoje é muito fácil você acabar conduzindo uma suposta ameaça, que basta a mulher ir até a delegacia de polícia e expor os fatos, né? Automaticamente isso já se transforma em boletim de ocorrência e, consequentemente, medida protetiva e as consequências aí criminais. Então, é triste você saber que tem alguns colegas que conduzem dessa forma, se utiliza dessa estratégia processual, porque do outro lado tem alguém que não fez isso e ele vai acabar respondendo, né? Eu não sei se você tem algum caso desse tipo aí, mas foi triste aqui em estar ouvindo isso de uma cliente. E a respeito da questão da medida protetiva, isso, para uma pessoa que eventualmente busca fraudar, né, essas questões de medida protetiva, isso hoje ficou muito mais fácil ainda, né? Por conta, hoje não tem mais a necessidade de você fazer um requerimento direto ao juiz, né? Então, a própria autoridade policial tem poderes para conceder a medida protetiva. Isso, obviamente, foi um avanço, e um relevante avanço, né, em prol das mulheres, mas é isso que você falou. Se, eventualmente, pessoas que buscam fraudar essa questão da medida protetiva, inventando uma situação, uma questão de ameaça, hoje se tornou muito mais fácil isso. Mas eu penso também que essa alteração, né, na Lei Maria da Penha, onde possibilita as mulheres a ter esse contato direto com a autoridade policial, onde o delegado ali, ouvindo o depoimento dela, tem poderes para conceder, né, a medida protetiva sem a necessidade de eventualmente comunicar um juiz, acaba sendo um grande avanço também. Mas há essas extremidades, com certeza. Exato. Tem um ponto que eu sempre bato, tem uma tecla que eu sempre bato em cima dela, Leonardo. Eu acredito que a mulher ela tem que ter esse acesso, a mulher ela tem que ter todas essas questões de proteção, porém, infelizmente, até não por uma questão de competência da polícia, mas por uma questão de estrutura, né? A gente sabe que é uma estrutura
uma instituição, bem dizer, falida, porque eles não têm funcionários e o pouco que tem que fazer tudo. Mas, assim, existe a necessidade de se apurar melhor um relato. Quando uma mãe chega à autoridade policial e diz, por exemplo, estou passando por um divórcio e aconteceu isso, enfim, ele me agrediu, ou me ameaçou, que é uma situação que é mais fácil de ela levar sem ter que comprovar, né? Mas, assim, de repente, um aparato um pouco mais profundo para que muitas pessoas que buscam somente por uma questão estratégica processual, elas acabam se barrando ali, certo? Então eu penso que o próprio Estado ele tem uma parcela de culpa em relação a isso. Como você enxerga essa questão, Leonardo? Eu acredito que sim também, por conta, o que eu percebo é que assim, a nossa atuação como advogado é totalmente diferente de uma atuação de um eventual servidor público, um policial, ou até mesmo um membro do Ministério Público, enfim. Pelo que eu percebo, nós advogados, de fato, damos o sangue em prol dos nossos clientes. E eu já trabalhei em fórum, né? Lembro a época de estagiário, enfim. E me recordo muito bem como é o tipo de relação, né? Ver como, de fato, um processo em si, não vidas ali que estão sendo tratadas. Então, esse tipo de questão acaba dificultando um pouco, né? Porque as pessoas estão vendo simplesmente o direito meramente como processos, né? E aí eu percebo que isso acaba dificultando muito, onde a prestação jurisdicional ela não é feita de forma efetiva. E aí onde o Poder Judiciário ele fica, enfim, excesso de processos afogados ali, onde as pessoas olham meramente como produtividade, né? Onde sentenças não são prolatadas de forma totalmente detalhada, a um caso concreto, acórdãos, enfim. Então, essa é a percepção que eu tenho, né? Enquanto muitos advogados, de fato, tomam aquela dor do cliente e buscam entregar o máximo, empenhar o máximo por isso, por outro lado, pela quantidade de processos, né, acaba afogando o poder judiciário, onde é visto esses processos meramente como um número, né, uma produtividade. E aí isso acaba dificultando um pouco o nosso trabalho. Sim, aí a gente acaba lembrando daqueles ditados da faculdade, né? O primeiro juiz da causa, os advogados. Exato. E aí há de se fazer uma certa comparação e trazer, não sei a comparação, mas quando o cliente expõe a situação, a questão para nós, a gente já há de falar para ele quais são as consequências. Acredito que você também faz da mesma forma as consequências, o que pode vir a acontecer, eventualmente entendimentos de tese que o juiz pode ter, mas, de fato, a gente já sabe qual será o caminho do processo, né? Qual será o caminho que vai se tomar diante da demanda. E aí a gente alguns acabam não fazendo isso, talvez na ânsia de um contrato ou algo do tipo, mas eu tenho a seguinte situação aqui. Na verdade, eu penso da seguinte forma: eu prefiro abrir mão de um contrato e falar o que o cliente não quer ouvir, do que falar o que ele quer ouvir e depois ele ter uma decepção lá na frente. Exatamente. Eu acredito que a transparência é um dos pilares da advocacia. Exatamente. Então, se o cliente entrar aqui no escritório, se ele acha que ele vai ouvir o que ele quer, infelizmente não. Pode ser que seja a mesma coisa, mas eu não vou falar o que ele quer ouvir simplesmente para a gente ter ele como cliente. Para fechar um contrato em si. Exatamente, exatamente. E então, assim, são questões aí muito, muito peculiares, né, Leonardo, em relação a isso. Até, inclusive, se não me falha a memória, você que é especialista na área, tem uma situação
se pode fazer um pedido dentro do processo civil para fins criminais também agora, não tem? Em relação ao que você diz? Eventualmente uma medida protetiva, eventualmente questões relacionadas a isso. Ah, Pedir sim. pro... Que aí pede para o juiz remeter diretamente, né, a vara criminal, ao juízo criminal, para apuração do fato. Isso já aconteceu aqui comigo no escritório também, onde durante o curso, né, no curso do processo em si, houve uma questão de uma violência, onde nós pedimos para que o juiz remetesse, enfim, ao juízo criminal para apuração e dar continuidade para o lado uma eventual questão penal também. Então tem essa possibilidade. Certo. Isso é interessante, é um avanço, né? Isso é um avanço para tanto na questão do tempo, né? Porque você imagina a pessoa dali, ela ir para a delegacia, começar todo esse procedimento, e já tem um processo civil lá caminhando, e até com informações aí muito preciosas em relação às partes, né? Então, Uma série de provas que já foram colhidas no processo, no juízo civil, que acaba sendo absolutamente relevante no juízo criminal também, né? exato, muito, muito interessante. E aí, como que vocês estão? São todas varas especializadas? Família? Aqui em São Paulo, nós só atuamos com varas especializadas mesmo. Ainda não me deparei aqui em São Paulo com uma vara única, enfim, com uma vara civil mesmo. Aqui eu falo São Paulo, né, capital mesmo. Agora tem questões no interior de São Paulo, que aí a gente, né, se depara com, enfim, aquela vara única, né, ou uma vara civil que acaba abrangendo o direito de família também, enfim. Mas aqui em São Paulo, capital de São Paulo, sempre quando entramos com uma ação, sempre com vara especializada. O que garante uma maior efetividade, com certeza, né? Dado as peculiaridades que tem o direito de família. Né? Sim, sim. Eu vejo isso também na área criminal, né? Toda essa questão de especialidade de áreas, e eu gosto e sempre de dizer, estender isso na questão da advocacia. Olha só, a gente tratou de várias coisas específicas e que você, na condição de especialista nessa área, você tem credibilidade para poder dizer onde eu quero chegar com isso. Eu vejo muito, e não tenho nada também contra isso, mas alguns colegas que acabam fazendo de tudo, né? Isso aí eu entendo que acaba comprometendo resultados para o cliente. Ah, É se aventurar. exato. Eu acredito que é uma aventura muito grande, porque você pega o rito, todas as questões, as peculiaridades de um processo, por exemplo, criminal, um civil, um trabalhista, e eu Totalmente diferente. conheço totalmente, totalmente diferente. Olha só, você, como que você está nichado, né? Como você disse no início, área civil, dentro da área civil, questão de direito de família, enfim. Então, tudo isso, acho que tudo que a gente vem construindo é para uma melhor entrega para aquele que nos procura, né? Exato. Então, a especialidade, ela vem de uma forma que só tem a agregar, tanto para nós, porque você tem mais oportunidade de ficar atualizado, a par de tudo, de ter um estudo, de ter um aprofundamento, e na entrega. E, cumulativamente, as varas também especializadas, né? Então, Exatamente. resumindo, hoje está se fechando muito campo para os aventureiros. O que você me diz em relação a isso? É, o que a gente percebe também, assim, é muito perceptível quando você advoga, né? E nós, como especialista na área, você sabe se a outra parte é especialista ou não também. E isso acaba, assim, a outra parte acaba perdendo a credibilidade com você quando você percebe que ela não atua na mesma área que você e que ali ela está eventualmente se aventurando num processo de guarda, num processo de alimentos ou num processo criminal, enfim. Então, é perceptível e o que eu percebo é que muitos deles, durante o curso do processo, acabam renunciando.
Hoje, inclusive, eu tive essa percepção. Eu acessei um processo e eu vi que o advogado da outra parte renunciou o mandato, sendo que era uma ação de guarda que estava apenas no início ali, nós passamos por uma audiência de conciliação, enfim. Então, quando você vai para uma audiência com uma outra parte, com outro advogado, e você percebe que ele não é especialista na área, isso, para o outro advogado, com certeza coloca numa situação muito desconfortável. E daí, né, a necessidade de você, de fato, nichar, procurar se especializar numa área, porque você, como você disse, você tem a possibilidade de se atualizar naquilo, né? Você começa a ter contato todos os dias com assuntos relacionados àquela área. E quando você advoga em todas as áreas do direito, dificilmente você vai ter essa atualização constante. Você vai saber ali o básico de tudo, onde no momento que você pegar uma causa maior, né, que você começar a crescer, e do outro lado, se tiver um advogado totalmente preparado e especialista naquela área, certamente a pessoa vai ter complicações em relação a isso e vai acabar, enfim, prejudicando muito o seu cliente. Então, daí a necessidade, e até, né, comunico isso para os meus clientes, enfim, de procurar de fato uma pessoa especialista que lide com o direito de família. Se você está procurando por direito criminal, que lide de fato com o direito criminal, porque com certeza esse serviço vai sair muito mais barato lá na frente, né? Com certeza, com certeza. E talvez isso seja ligado com a questão de o cliente, do próprio advogado, acabar perdendo aquele cliente. E, na verdade, não perde. A gente sabe até a nossa última conversa, o quanto que a gente se ajustou em relação a algumas parcerias e alguns nichos, né? Então, assim, você ter pessoas de confiança e pessoas preparadas para determinadas situações. Então, se chega alguém aqui no escritório e eu não faço, eu vou indicar. Se dentro do escritório não faz, eu vou indicar, mas eu não vou me aventurar. E você me passou aquele dia também, compartilha aí também da mesma fala, né? Então, estabelecer parcerias e quem ganha com isso? O cliente Exatamente. ganha. Porque eu não tenho, por exemplo, eu não tenho autoridade para demandar em processos que você demanda. Com a complexidade dos seus processos e a especificidade, enfim, tudo mais. Então, penso que fica aí um alerta, né, e uma dica para os colegas, e não só pensar nele, mas pensar eventualmente naquela pessoa que procura, né, que está entregando, que está assinando a procuração, e quando assina a procuração, outorga poderes. Né, você pode transigir, fazer tudo em nome daquela pessoa. Exato. E não só o cliente ganha com isso, como também, ainda que intrinsecamente, mas você ganha também, porque o seu trabalho está passando uma autoridade. Aquela pessoa que recebeu uma indicação, ela vai ver você como autoridade, porque aquela outra pessoa, aquele outro profissional que você indicou, prestou eventualmente um serviço efetivo, onde foi indicado pelo seu escritório. Então, eu vejo que sim, o cliente ganha e nós ganhamos também, ainda que seja de forma intrínseca, pela autoridade que nós estamos passando em relação a tudo isso. Não, com certeza, com certeza. É bem dessa forma mesmo. Eu acredito e compartilho aí também da sua fala, viu, Leonardo? Compartilho também da sua fala. Mas, bom, nós estamos com o nosso horário aqui um pouco curto hoje, né? Até por conta de alguns compromissos aí. Mas, Leonardo, eu quero aí te agradecer por aceitar aí o convite, esse bate-papo nosso, essa conversa aí bem aberta, bem tranquila em relação à questão do direito de família, questão criminal, enfim. Que a gente possa, espero que a gente tenha levado conhecimento para as pessoas que eventualmente passaram aqui na live e a gente se coloca aí também à disposição. Se alguma dúvida aí pode me chamar, Leonardo. Você também é muito receptivo, muito aberto em relação a essa questão.
Não, com certeza. E eu agradeço pelo convite, por trazer um pouco do direito de família. A gente compartilha, né? Tanto você também quanto eu, nós compartilhamos todos os dias conteúdos relacionados às nossas áreas aqui no Instagram, enfim. Então, estamos bem ativos aqui em relação à produção de conteúdos, em relação ao direito de família, ao direito criminal. Mas é importante essa live, esse contato, né, direto, esporádico com as pessoas que estão nos assistindo, e isso é extremamente relevante. Então, agradeço mesmo pelo convite, vamos eventualmente marcar outras vezes também, participar, enfim, abranger outros temas aí, porque tanto o direito de família quanto o direito criminal é uma amplitude muito grande, né? Então, a gente ficar aqui meia hora, 40 minutos, uma hora falando, a gente acaba falando de pouquíssimas coisas relacionadas às nossas áreas, né? Então, você fica uma hora falando só sobre prisão em flagrante, eu fico uma hora falando só sobre pensão alimentícia aqui, e é um assunto, enfim, que dura muito tempo aí. Então, muito obrigado aí pelo convite, mas com certeza a gente marca outras oportunidades. Isso, maravilha, amigo. Mais uma vez eu agradeço aí a todos que nos prestigiaram aqui nesse já início de noite, né? E uma ótima semana aí, Leonardo. Uma ótima semana aí a todos. Um grande abraço, tá certo? Amigo, obrigado, viu? Abraço, até mais. Viu? Obrigadão, um abraço, até mais.